Igor, 4 anos. Vinícius, 6 anos. Chayane, 14 anos. 2 crianças e uma pré-adolescente. Igor de 4, Vinícius de 6, Chayane de 14. São 3 irmãos. Os dois, Vinícius e Igor, eles brincavam de bola. Eles jogavam bola. Um chutava para um, outro chutava para o outro. Um jogava para um, outro jogava para o outro. Os 2 meninos brincavam de bola. Enquanto Chayane assistia os 2 naquela brincadeira e ao mesmo tempo fazia suas coisinhas. Ela já é uma mocinha, 14 anos. 14 anos já é uma mocinha. Então ela está olhando os irmãos ali brincando de bola, mas está ligada nos probleminhas dela, nas coisas dela. Eles moram numa casa com um bom terreno ao redor. Para maior segurança da propriedade, o pai instalou uma cerca. Instalou uma grande cerca. Uma cerca de arame cercando a propriedade. Cercando a propriedade. Isso impede que animais entrem, ou até mesmo ladrões. Mas quinta-feira final de tarde, ainda não tinha caído a tarde. Os 3 estavam ali brincando. Mais os 2, na verdade, mais os 2. Ela mesmo, Chayane, ela estava vendo e fazendo as coisinhas dela. 14 anos. Não tem como nem brincar com uma criança de 6 e uma criança de 4. Mas estava lá, cuidando dos irmãos, fazendo as coisinhas dela e olhando os 2 brincando. Esta cerca, que foi feita para dar segurança à propriedade, é uma cerca de arame. E na propriedade existe a rede elétrica. Existe a rede. Os fios que trazem eletricidade para a propriedade estão praticamente na mesma altura da cerca. A cerca numa altura boa, dando segurança à propriedade, cercando a propriedade. A rede elétrica que traz eletricidade para casa, para a propriedade, estão ali já há muito tempo. Acontece que foi num dado momento que aqueles 2 meninos, o Igor e o Vinícius, brincando com aquela bola, alguém chuta a bola e a bola vai perto da cerca de arame. Sobre a cerca, a rede elétrica. O menino vai pegar a bola que foi exatamente para pertinho da cerca de arame. Só que a rede elétrica, que traz energia elétrica para casa, de 220, um dos fios, o fio está desencapado. Ele tem um pedaço, talvez pelo tempo, talvez pela chuva, ele acabou se desencapando uma parte desse fio da rede elétrica de 220. E exatamente essa parte desencapada está pegando na cerca de arame. Até aí, a brincadeira, bola pra cá, bola pra lá, chuta pra cá, chuta pra lá. A Chayane vendo os 2 meninos brincando, fazendo as coisinhas dela, mas observando os irmãos brincando. Dali a pouco também ela mesmo chuta um pouco mais a bola também, porque vem pra ela chuta. Dali a pouco a bola vai perto da rede. No que Igor, o pequenininho de 4 anos, vai então buscar a bola, que foi pertinho ali da cerca. Só que quando ele pega a bola, ele se aproxima muito da cerca, sem saber, evidentemente, a cerca está eletrificada. A cerca está com 220 de eletricidade.
porque a rede elétrica está com um pedaço assim, olha, 2 centímetros. Talvez nem isso, um pouquinho mais, talvez. Tá a rede desencapada e está batendo na cerca, portanto, eletrificando a cerca. O menino vai pegar a bola, sabe o que o choque faz? Sabe o que a eletricidade faz? Chupa, atrai. O menino vai pegar a bola e cola, e fica grudado na cerca. Nisso, o irmão, o de 6 aninhos, o Vinícius, que está esperando o irmão trazer a bola, percebe que o menino ficou grudado na cerca. Ele corre salvar o menino, ele corre salvar o irmão, o irmãozinho de 4. O de 6 corre para lá. Ao chegar lá, ele também fica preso no irmão, eletrificado. A irmã Chayane, que está ali, né, do ladinho, vendo os dois agora lá, sabe, recebendo um choque de 220 volts, ela na hora se desespera e sai em socorro aos 2 irmãozinhos. Sai ela com 14 anos, socorrendo de 4, socorrendo de 6, os 2 estão presos na rede elétrica, ela chega e também é atraída, e também fica presa. Os três ali agora, ali presos naquela corrente de 220 volts. São as 2 crianças menores e mais a irmã de 14. Tudo isso está acontecendo na quinta-feira, próximo às 18 horas, pertinho das 18. Não terminou a tarde ainda, não começou a noite ainda. É aquele entardecer. Quem primeiro percebe a tragédia, quem primeiro vê, foi a avó. A avó materna dos 3 irmãos. E ela grita pelo avô dos meninos: bem, tá acontecendo uma coisa horrível. Nisso vem o avô. Isso já é mais ou menos 18 horas. Mais ou menos 6 da tarde. O avô, quando vê os três ali, olha, na eletricidade, as 3 crianças, um de 4, um de 6, a de 14, os 3 ali presos, ele grita pelos pais das crianças. O avô grita pelos pais da criança. Vem correndo o pai, vem correndo a mãe, desligam a rede elétrica. Desligam a rede elétrica. Muito embora as 3 crianças, no desespero, tenham sido trazidas para dentro de casa, Igor, Vinícius e Chayane, os bombeiros chamados com urgência, urgentíssima. Embora os 3, agora com a rede desligada, puderam ser trazidos para dentro de casa, as 3 crianças. Os bombeiros vêm assim numa desabalada carreira e chegam rápido, muito rápido mesmo. Só que quando eles chegaram, eles ainda tentaram salvar os 3 com procedimentos de reanimação cardíaca, mas não adiantava mais nada. Os 3 inocentes, os 3 irmãos inocentes, o de 4 e o de 6, e a de 14, infelizmente já estavam mortos. Isso foi na quinta-feira agora, quinta-feira. Logo que a notícia se espalhou pela cidade, foi um choque tão grande. Não só na cidade, mas em toda a região. Os corpos, uma vez constatados sem vida, foram levados para o IML. E na madrugada de sexta-feira teve início o velório na igreja. No final da tarde de sexta, com centenas de pessoas que compareceram, as 3 crianças foram sepultadas. Um sepultamento, mas tão sentido, mas tão sofrido na cidade de Petrolândia, Vale do Itajaí, Santa Catarina. O prefeito decretou luto oficial na cidade. O comércio cerrou as portas. As escolas cancelaram as aulas. E os pais, em choque, não conseguiam falar. Permaneceram o tempo todo calados, tristes, sob efeito de calmantes, em estado de choque, chorando muito. Tudo aconteceu porque aquele fio, aquele que traz a energia elétrica, se enroscou na cerca de arame.
a cerca para proteger a propriedade, a corrente elétrica, mas a cerca alta, bem próximo do fio, e o fio desencapa naquele ponto e enrosca na cerca de arame, eletrificando a cerca. 220 volts. As crianças brincando, as crianças ali chutando bola, os dois menores. A mais velha ali do lado, observando os dois irmãos, às vezes até brincando, às vezes um pouquinho com os irmãos. De repente a bola é chutada por um dos dois, vai para perto da cerca, vai o pequenininho correndo com 4 anos e ao se aproximar da bola, ao pegar a bola, ele é atraído. A eletricidade puxa, a eletricidade atraiu o menino, ele ficou lá preso. Aí, o mais velho de 6 anos, o Vinícius, quando vê o irmãozinho lá preso naquele fio, corre para salvar o irmãozinho. No que ele vai salvar o irmãozinho, ele fica preso também. No que a irmã viu que os dois estavam presos, saiu em desespero para salvar os dois e ficou presa também. Quando a avó então vê aquilo, grita, pelo amor de Deus, chama o marido, chama o avô. O avô, quando vê aquilo, chama os pais. Aí eles desligam a rede elétrica, mas tarde demais. Os 3 já tinham recebido, e por um bom tempo, porque nessa hora 1 segundo já é um tempo, já tinham recebido durante vários segundos, ou talvez até 1 minuto, a descarga de 221, o outro, mais outro, os 3. Levados para casa, trazidos para casa, chamaram o corpo de bombeiros e quando chegaram o corpo de bombeiros, escute o bombeiro. Bom, quando a gente chegou lá no local, as 3 crianças já estavam ao lado da cerca. A avó estava junto de uma das crianças, o pai estava junto de outra. A gente avaliou a cena, a gente viu que a rede já estava desligada. Chegamos próximo das crianças e avaliamos que elas estavam sem sinais vitais. Procedimento padrão, já iniciamos a RCP, a reanimação cardiopulmonar. Mas infelizmente ficamos em torno de uns 20 minutos, mas infelizmente não teve êxito no retorno desses sinais vitais. Carolina Matos, por favor. Ele correia sobre este caso. O gerente técnico da empresa Instruterm, Tiago Vieira, explica o que fazer em casos como esse de choque elétrico. O que a gente recomenda nesses casos é que a pessoa evite estar em contato com isso mesmo, né? Na verdade, assim, não tem muito o que fazer. Uma pessoa que entra em contato com choque elétrico, se não existir dentro do circuito um circuito de proteção que ele possa desarmar e a pessoa não sofrer nenhum dano com o circuito elétrico, com a corrente elétrica que passa pelo corpo, infelizmente ele vem a óbito mesmo, porque a corrente elétrica ela circula pelo corpo, ela vai direto para a terra do circuito e aí você acaba tendo esse problema aí mesmo, né? Vários problemas que podem causar para a sua saúde aí. Existem várias reações, né, que podem acontecer. A pessoa pode, de repente, ir em contato com o choque elétrico, ela pode abraçar esse circuito elétrico ou ela pode ser expelida pelo choque elétrico. Se ela for expelida pelo choque elétrico, bem, ela consegue até se safar de algum dano que possa causar para a sua saúde. Agora, no caso da pessoa retrair os seus nervos, é uma reação do corpo mesmo, se o choque elétrico for forte e a corrente elétrica fizer com que ele contraia os músculos, infelizmente ele vai entrar em contato com essa corrente elétrica e infelizmente não tem muito o que fazer. Tiago Vieira esclarece se há alguma diferença em uma descarga elétrica recebida por um adulto e uma criança, como no caso dos irmãos de Santa Catarina. Existe sim, porque numa criança a corrente elétrica ela circula com uma facilidade um pouco maior, porque a resistência do corpo de uma criança ela é menor do que a de um adulto, né? Mas assim, no caso deles aí de uma cerca elétrica, tanto para o adulto como para uma criança, esse choque elétrico, como ele não foi interrompido, é fatal para uma criança como para um adulto. Dados da Eletropaulo mostram que acontecem na capital paulista, em média, 60 acidentes por mês com relação à rede elétrica, sendo 15 fatais. Carolina Matos, especial para a sessão Que Saudade de Você. São as 12h21, gente. Então vocês veem que o problema
Engraçado, o técnico disse que você pode ser muitas vezes repelido. Se você bate e leva um baque para trás, até leva tombo, cai. E no outro caso, pode acontecer o contrário, e você será atraído, o que foi com a criança. A criança foi atraída, o Igor, de 4 aninhos. Aí vem o Vinícius para tirar o irmão dali. Ele também é atraído e ficam os dois. Aí vem a irmã para tirar os dois e fica ela também, são 3. Quer dizer, no caso ali, deu o contrário, porque se ele é repelido, ele vai embora, ele leva um baque, cai lá adiante, mas tudo bem. Agora, se ele é atraído como foi, olha o que aconteceu, 3 mortes de 3 crianças. Sexta-feira foi o sepultamento dos 3. A cidade parou, o comércio fechou, o prefeito decretou luto. Gente, é uma loucura. Petrolândia, Vale do Itajaí, Santa Catarina. Agora, coincidentemente, no dia posterior, sexta-feira, aconteceu em São Paulo. Carolina, você pode nos dizer o que aconteceu em São Paulo no dia seguinte, sexta-feira? No dia seguinte, aqui em São Paulo, 3 pessoas morreram também, mas após serem atingidas por um raio na zona leste de São Paulo. Nenhuma dessas vítimas que foram atingidas portavam algum documento de identificação. Parece que tratavam-se de pessoas que moram na rua. Segundo a Secretaria da Saúde, após serem socorridas pelo Corpo de Bombeiros, 3 homens ficaram internados no Hospital Municipal do Tatuapé e logo depois tiveram parada cardiorrespiratória. A Polícia Militar informou que eles foram vítimas de uma descarga elétrica ocorrida por volta das 6h30 da tarde e que os homens apresentavam queimaduras graves quando foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Quer dizer, na quinta-feira, Carolina, acontece essa tragédia em Santa Catarina. Na sexta-feira acontece em São Paulo, eles vão esconder a chuva debaixo de uma árvore. E a árvore é que mais atrai, né? E atraiu o raio matando os 3, olha só. Agora, Carolina, você falou que existem acidentes, você falou anuais ou mensais? Mensais, Eli. São 15 mortos por eletricidade por mês? Por mês, em média. No Brasil ou no estado de São Paulo? São Paulo. Dados da Sabesp encaminhados pra gente. Olha, gente, que Da coisa. Sabesp, não, da Eletropaulo, perdão. São 2 horas e 24, olha só que coisa. São 60 casos mensais em média, com 15 mortos por causa da eletricidade. Vocês repararam por que eu fiz questão de colocar na sessão da saudade? Um fato, uma tragédia como essa em Santa Catarina, mas que também no dia seguinte não foi por eletricidade produzida, mas sim por eletricidade da natureza, que é o raio. E 3 pessoas morreram debaixo de uma árvore aqui na Zona Leste. Então, que é tão grande o número de acidentes que acontecem envolvendo a rede elétrica aqui na cidade de São Paulo, que a AS Eletropaulo realiza toda sexta-feira blitz de segurança para tentar não acontecer esses acidentes envolvendo a rede elétrica. Eles vão em bairros e informam a população através de dinâmicas e também de palestras para que as pessoas não se envolvam com a rede elétrica, porque muitas vezes fazendo uma obra em casa ou então construindo uma laje, aumentando a casa, é um perigo, né? Ficar ali próximo da rede elétrica, e é isso mesmo que a AS Eletropaulo faz toda sexta-feira aqui na cidade de São Paulo, cada dia em um bairro diferente da cidade. Nessa sexta-feira, inclusive na próxima sexta, dia 14, vai acontecer na rua Luiz Grasman e Francisco Xavier de Abreu, no Jardim São Luís, na zona sul de São Paulo, para informar a população sobre os riscos de se envolver em um acidente elétrico que pode ser fatal.